seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a esta quinta-feira. Hoje, quinta-feira que antecede a véspera de Natal, a noite da ceia, enfim. Hoje nós estamos aqui com um papo super especial com as meninas do Prana Energia Vital. Hoje a gente vai falar então sobre todas essas questões das festas de final de ano e entendendo um pouquinho algumas situações que acontecem e tudo para deixar o nosso ambiente mais leve e a gente poder aproveitar o Natal da forma mais tranquila. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E agora, voltando aqui, eu gostaria de agradecer as meninas mais uma vez, dar o boa noite. Meninas, que bom tê-las aqui para falar um pouquinho sobre as festas de final de ano. Boa noite. Boa noite, sempre bom e todo o assunto que a gente traz, ele faz a gente pensar e quando vem pra cá, olha só, gostaria de passar tal mensagem, então, que as pessoas possam ouvir com o coração aberto, né? E é sempre bom estar aqui. Maravilha! Julie, vamos falar sobre festas de final de ano e elas precisam também ter sentido quando a gente precisa viver a festa, né? Então, que bacana a gente poder estar abordando esse assunto hoje aqui. Boa noite, pessoal de casa. É sempre bom estar aqui conversando sobre esses assuntos que permeiam o nosso dia a dia e hoje falando sobre essas festas que às vezes são desafios, às vezes são fluídas, então vamos adentrar esse assunto. Com certeza. E Kelly, vamos entender a energia dessas festas, também o que elas nos trazem e também compreender a melhor forma de poder vivê-las. Boa noite. Olá, o pessoal de casa, mais uma vez aqui, né? Então, também entendendo o mês 12, né? Que são essas festas, que são duas festas, né? Uma seguida da outra e tal. Então, o mês 12 traz uma energia individual também. Então, vamos estar adentrando esse assunto um pouquinho Maravilha, maravilha. Então, meninas, vamos começar realmente falando sobre a questão das festas de final de ano. Fer, como tu vê as festas de final de ano? Então, tem vários... O olhar pessoal da Fernanda, né? Isso. Desafios sempre, né? Tenho várias memórias dos natais da minha infância. Desde criança, eu tava contando pras gurias no carro, né? Sempre tive medo do Papai Noel. Quando via aquela figura do Papai Noel, era a Júlia que recebia meu presente. E geralmente ela me levava embaixo da cama, né? Então, eu não queria saber do Papai Noel. Porque eu vi, quando eu tenho a memória de onde foi que aconteceu, eu vi um dia, né? Eu tenho 43 anos, né? Então, vamos pensar no Papai Noel de um tempo atrás, que tinha uma máscara plástica e uma pessoa atrás. Então, aquela cena me remeteu a algo que eu não queria ver. Tinha uma coisa escondida, sabe? Aí, hoje, na vida adulta, né? Eu já respiro, né? Ajudo a organizar o Natal. Mas a figura do Papai Noel, ela me remete a medo. Né? Então, isso também me faz olhar para várias questões. E nós temos as memórias quando fala do inconsciente coletivo, né? Sobre os presentes que a gente não ganhou. Sobre como a gente gostaria que o papai e a mamãe tivessem se portado na noite de Natal, né? Então, é todo um contexto de falar e poder perceber isso. Então, para mim, hoje, aos 43 anos, continua sendo um desafio. Eu falo pro pessoal do grupo de meditação e quem convive comigo, que a minha nota da espiritualidade do ano, eu testo nas festas de final de ano. Né? Então eu vejo como eu me saí na festa de Natal, onde tem todos as divergências, né? A divergência dos que bebem, dos que não bebem, dos que comem animais, dos que não comem animais, do tipo de música que um gosta, que um não gosta, para que a festa aconteça. Então, para mim, Fernanda, é um desafio. E é muito bom poder falar sobre isso hoje. Com certeza. Sabe que eu vi um meme esses dias, né? Uma brincadeira, que é eu nas festas de final de ano com a família, o umbigo tampado. Né? Então, para quem não sabe, diz que tampar o umbigo
por alguma coisa, diz que é para evitar que energias ruins cheguem até você. Mas daí a gente brinca aqui falando, porque, claro, existem famílias que se nutrim bem, tem tudo certinho, tudo organizadinho e esperam pela noite. Mas existem famílias que sempre tem alguma divergência, alguma situação. Julie, como tu vê a questão do Natal a teu modo de ver? Sim. Muito tem a cultura, né? Cada família tem o seu ritual de Natal. Então tem famílias que tem esse protocolo e é assim a vida inteira. É essa comida, são esses convidados, é essa música, é essa bebida. E daí nem sequer se perguntam se isso é bom mesmo. Se isso me faz feliz mesmo. Então, só porque é uma tradição da família, mesmo arduamente, mesmo cortando na própria carne, continua fazendo esse ritual. Como eu vejo hoje, que a gente pode ter isso como opção, porque tudo é uma opção na vida. Então, esse ano eu vou optar em fazer assim. O ano passado eu optei em fazer assado. O ano passado eu peguei a minha família, os de casa, e fui viajar. Que a gente possa ser flexível nos natais, né? Que cada um, claro, que se pra ti é fluido, é tranquilo, seguir o protocolo de sempre foi assim, ótimo, continua, não vejo problema algum. Mas se questionar se isso é agradável ou não, se tu tá se machucando, porque se o Natal vem com uma mensagem de esperança, de amor, de fraternidade, como que tu tá se machucando, se ferindo, se violando para fazer algo bom pro outro? Né? Então, que tu possa colocar na tua balança e ver o quanto isso vale a pena, né? Com certeza. Então, isso a gente vai falar muito, né? Porque tem toda essa situação de como tu disseste, para uns é fluido, para outros não. E aí, o que a gente espera tanto pelo dia, e talvez o dia não seja tudo aquilo que a gente realmente esperava que fosse, né? Então, bacana. Entendendo o mês 12... Vamos lá, números. Números, né? Então, o que acontece? Quando a gente já pensa nessas festas de final de ano, eu acho que não tem como não colocar a família. Então, como também a gente olha para nossa família? Como a gente se coloca na nossa família? Eu penso que é sempre uma oportunidade também de me perceber, de inovar. Olha, o ano passado me irritou isso, então eu vou com esse desafio, né? Olhando para as outras pessoas também com seres que também têm os seus defeitos. Então, fala muito sobre esperança, sobre amor, e talvez seja exatamente isso, conseguir colocar esses sentimentos nessa hora desafiante. Porque colocar os sentimentos bons nas horas que a gente está de boa é bem tranquilo, a gente não tem esse desafio. Então, eu acredito sim que é uma forma de que talvez a família esteve distante o ano todo, não conseguindo se reunir, e chega nesse momento e a gente vai para um desafio, né, e se colocar ali naquela situação, mas eu, como ser, como indivíduo, posso mudar aquilo, né? A gente pode ter um resultado diferente. E falando do mês 12, porque eu olho para o mês 12, sim, que a soma dá um 3, mas dentro de 2021, ele é um ano 8, um mês 8. Então tem essa energia do 8. E o 8 é o quê? É a colheita. Então, tudo que eu vivi durante esse ano, como que eu vou colocar em prática, talvez num desafio? Então, também, eu posso dizer que eu tenho uma provinha de final de ano? Por que não? É o que eu sempre falo, eu me dou a nota da espiritualidade, de como foi a minha espiritualidade durante o ano, nas festas de final de ano. Eu me percebo muito com a minha parte sombra nessa época, né? Me percebo bastante. E pois é, Fer, então como a gente pode, talvez, a Kelly pontuou que algumas situações que a gente não gosta, a gente precisa talvez enfrentar elas, né? Então a gente pode enfrentar fazendo igual e tentar ver o como, eu digo, fazendo igual não, passando pela mesma situação, mas talvez caminhando por um viés diferente nessa situação.
posso estar, que nem a Julie disse, vou mudar esse ano tá tudo bem, se eu só viajar com os meus filhos, meu marido e meus filhos, tá tudo bem, né? Então talvez tentar algo novo, mas como tu vê esse desafio, então, se pra ti o mês 12 é o mês sombra, porque a gente falou até em outros programas aqui, que nesse momento muitas pessoas estão aflitas, elas estão ansiosas, elas estão porque inclusive passaram um ano que por vezes não foi o imaginado, porque era aquela coisa de 20 para 21, tudo ia mudar muito e não mudou tanto. Então assim, o que eu precisava ter feito, talvez eu não fiz, então eu tô com aquela ansiedade assim, a ponto de dizer, eu preciso fazer até que vire o ano. Então a gente já vem com uma situação talvez emocional já um pouco mais abalada, e aí a gente chega nessas festas e como tu colocaste, para o mês 12 é o mês sombra, né, falando na é a minha avaliação, numa brincadeira. Laura, o que eu vejo, né, eu como Fernanda, eu sempre fui muito questionadora. Eu sempre quero saber de onde vêm as coisas, né? Então por que tem que ser assim? Por que a gente passa o ano inteiro numa logística e agora tem que fazer isso? Por que agora eu preciso... Então, eu questiono muito, eu gosto muito. As perguntas me movem, né? Sou curiosa e, ao mesmo tempo, questionadora. Eu gosto sempre de saber de onde vem. Tá, mas por quê? Né? Então, inclusive, trouxe algo para compartilhar com o pessoal, né? Da onde vem o Papai Noel. Tá certo. Então, eu trouxe alguma parte da história. Vou pedir para o pessoal da produção passar aí. Em alguns registros se fala sobre o deus Odin, que era um deus nórdico, né? O deus de todos os deuses, que visitava os vilarejos. As pessoas esperavam que ele chegasse. Aí tá a figura já de barba, né? A barba, o bigode acompanhando a barba e o cabelo, né? Então esse é o deus Odin, que os povos esperavam a visita dele porque ele traria cura, né? E as crianças da aldeia separavam suas botinas. Quem conhece as histórias dos vikings, né? Separavam suas botinas e colocavam presentes para ele e comidas para o cavalo, que ele vinha a cavalo, né? Então cenouras para o cavalo, né? Então aí foi Deus Odin, que era antes de Cristo. Com a vinda do cristianismo, com a chegada de Jesus Cristo na Terra, também veio a história de São Nicolau, né? São Nicolau, que eu trouxe imagens também, inclusive imagens da Igreja Católica. São Nicolau, que era um homem filho de uma família muito rica, né? E em Mira, né? Mirra, alguns lugares se fala Mira, na Turquia. Eles estavam precisando escolher o novo bispo e disseram que iam deixar que o universo escolhesse. O próximo homem que entrasse, né, na catedral seria o novo bispo. E foi São Nicolau que entrou. E aí se soube que no passar do tempo, como ele herdou uma fortuna muito grande, onde eles sabiam que tinham famílias carentes, né, que não tinham dinheiro para vender as suas filhas, o dote, né, pagar o dote, ele começou a entregar às famílias dinheiro para que esses pais pudessem pagar o dote das filhas. Porque quem não pudesse entregar o dote das filhas naquela época, na Turquia, mais ou menos 280 anos depois de Cristo, precisava prostituir as filhas. E ele começou a pegar essa fortuna e largar nas casas das pessoas. E na Turquia as pessoas têm o hábito de colocar as meias secarem na lareira. Então ele entrava e colocava exatamente o valor do dote em moedas dentro das meias. E aí depois ele virou o bispo de Mirra, né, São Nicolau de Mirra. E aí, nessa época, e daí a Igreja Católica começou, então canonizou ele, porque aí ele começou também a fazer milagres, não só financeiros, né, e aí se descobriu o que ele faria, e aí então virou essa santidade, que até então não era Papai Noel. Também, né, que tu contou pra nós. Que daí como que ele entrava nas casas? Isso. E aí o que acontece? O Papai Noel, ele veio muito depois, né? Ele veio em 1930, mais ou menos, que é ontem, né? Sim. Então a história de São Nicolau e esse medo que eu vim contando pras gurias, porque então quando eu olhei para isso, antes da chegada de um refrigerante muito famoso, né, que fez o Papai Noel ser branco e vermelho, essas eram as vestimentas que o Papai Noel tinha, né? Então ali tinha o bispo de Mirra e depois as pessoas que queriam fazer benfeitorias deixavam.
E quando a gente falou sobre o medo, tem figuras diabólicas do Papai Noel, né? Figuras assustadoras. Por quê? Porque ele entrava nas casas quando as pessoas dormiam. Então as pessoas se sentiam inseguras. Tipo, por onde que alguém entra aqui? Né? E deixa esses presentes. Então, teve uma fatia da população que tinha muito medo do Papai Noel. E aí, agora em 1930, começaram a se desenhar roupas para o Papai Noel, né? Geralmente se usava verde e marrom, que eram as cores que São Nicolau e as pessoas da época usavam. Depois, com a chegada desse refrigerante, um cartunista decidiu, então, colocar, né, o Papai Noel, que vai simbolizar o rótulo do refrigerante, as botas e o cinto, a cor do líquido do refrigerante. Então, o Papai Noel que nós temos hoje, ele foi difundido no mundo todo por esse refrigerante. Né? Então, é algo bem desafiador. Inclusive, eu trouxe uma imagem agora que tem um movimento nos Estados Unidos das pessoas que praticam a sustentabilidade. Né? O abaixo a ingestão de açúcar, de refrigerante, o cuidado com a natureza, que estão querendo que o Papai Noel agora seja verde e branco. Né? Eu trouxe a imagem aí e com o símbolo no brasão, né? Tá o certo. símbolo S, que é o símbolo da sustentabilidade. Porque simplesmente a nossa espécie, olha que Papai Noel lindo, né? Branco e verde. Então, na verdade, a nossa espécie, nós estamos muito habituados às verdades que nos contam. Né? Mas a nossa opinião verdadeira sobre o que um livro diz, da onde vem, por que esse ritual é assim, qual distorção houve do ritual. Então a minha alma questionadora, né? Sim. É um desafio, né? Eu sempre me sinto, falei pra Kelly já, um tubarão no aquário. Né? Então... Não, e é bacana, porque tu trouxeste toda uma reflexão perante uma imagem que nós temos e a gente cultua essa imagem, que é justamente o Papai Noel vai fazer benfeitorias. Na minha casa, até um abraço pra minha mãe, que com certeza está assistindo isso. E ela sempre me diz, nossa, tem muito Papai Noel nesse pinheirinho, né? Porque assim, quem é? Qual é a importância desse Natal? É o Papai Noel? Ou é Jesus, que é o nascimento dele, que nos traz toda uma ideia. Uma vida simples, né? Isso aí, uma vida simples, né? E tem todo... Aí eu disse, não, é que faz parte, claro, as crianças gostam e tudo mais. Mas a gente, por vezes, a gente acaba saindo do objetivo do Natal. E, claro, porque sou católica, mas outras pessoas têm outras vivências, outras ideias. E diz, não, Natal pra mim é porque é colheita, porque é época de tal coisa, porque é... Então, assim, a gente precisa compreender o que cada um vive. Mas se o sentido é estar em família, bem em família, viver, entender esse renascimento ou renascer nesse momento, talvez a gente não esteja entendendo muito quando a gente associa uma figura que, claro, que se tu entender que ele estava fazendo uma benfeitoria, pensando no bispo, pensando no... E tá tudo bem, tá por tudo isso bem. Foi legal quando tu falou sobre ser católico, né? Sim. O Natal do dia 24, ele é um Natal da Igreja Católica, Claro. né? Tanto que várias outras religiões dentro do cristianismo mesmo, os evangélicos, né? Que também levam uma vida cristã, para eles não é. Né? Então não é para todo mundo, é para algumas pessoas. Exato. Então isso também me é questionador. Então a história do tubarão no aquário para mim é sempre um desafio, porque assim muitas vezes eu me sinto, né? Me sinto uma buscadora, mas nessas épocas de fim de ano eu penso, porra, cara, eu que quero quebrar o protocolo, eu que quero que seja diferente, eu que quero questionar a religião da família. Então, e não, eu que não quero que tenha o peru na mesa. Eu que não quero ver um cadáver em cima da mesa. Tem a toda bebida essa situação. alcoólica, o tipo de música que vai mandar informações pro inconsciente. Então eu tô sempre num movimento que pra mim é fluxo de vida, mas que pra muitas pessoas incomoda. Claro. Então me é bem desafiador mesmo. Não, exato. Então é bacana entender esse desafio. E, Julie, falas sobre essa questão de compreender que o Natal ele tem que ser vivido da melhor forma, daqui um pouco com o meu sentido, com o meu significado, qual é o teu, né? E tu bem viva de uma forma tranquila nesta data. E como tu vê essa questão de... Talvez a gente fala tanto do Papai Noel, exalta tanto o Papai Noel,
e a gente esquece outro sentido. Claro que ele vem trazendo, por vezes, alegrias a famílias que não têm, então, condições de ter algo um pouquinho melhor nessa época. Então, a gente vê muita gente que faz por bem vestir-se de Papai Noel e fazer, talvez, um momento especial para essas famílias. Mas o entender que talvez não seja o personagem principal dessa... Como explicar para as crianças, talvez? Vou dizer do que é propriedade para mim, de como eu e o meu marido a gente conduz com os pequenos lá em casa. Desde o momento que eles começaram a questionar, porque tudo vem de um questionamento deles, né? Sim. A gente procura atender a demanda das perguntas que eles nos trazem. Então, mamãe, o Papai Noel existe? Porque eles começam a ouvir do priminho mais velho, da coleguinha, e que já vão montando as suas próprias definições, né? Então, quando chega essa pergunta para nós, a gente vai conduzindo sempre na questão da verdade, né? Poxa, Papai Noel, quem é? Porque tem a voz do vovô, mãe, né? Esse Papai Noel, nossa, é parecido com o Dindo. Como que tu vai dizer para a criança que não é o Dindo se de verdade é o Dindo por trás daquela fantasia? Né? Então, muitas vezes os pais se questionam, ai, como que eu vou conduzir isso? Ai, até ontem eu disse que Papai Noel existia, como é que agora eu não vou dizer o oposto, né? Então, se a gente for sempre conduzindo pela verdade, porque, poxa, a gente também quer saber da verdade, nós adultos, né? As crianças são seres pequenos, mas eles têm a capacidade de compreensão tanto quanto a nossa. Então, que a gente possa esclarecer que Natal, que Papai Noel existe e é uma energia, né? Assim como a gente conduz lá em casa. É uma energia, né? Mas é o papai, é o vovô, é o Dindo, é um titio que vem e veste esse personagem, né? Que consegue acessar essa emoção do Natal e coloca essa roupa e entrega os presentes. Mamãe, é o Papai Noel que compra os presentes? Não é o Papai Noel que compra o presente. Quem compra o presente é o papai e a mamãe que trabalharam o ano todo e que agora tem essa reserva para comprar o presente para vocês. Ou, não, esse ano não vai ter Papai Noel, esse ano não vai ter presente porque foi direcionado para outro projeto da estrutura dessa família. Então, que a gente possa conduzir com as crianças perante uma verdade. A gente não precisa ser curto e grosso e dizer, não, Papai Noel não existe para... né? Mas que a gente possa conduzir com uma amorosidade e explicar para eles de uma forma gostosa e que não gere essa frustração. Porque a gente começa a ver que se o Papai Noel não existe, aí tu tem... É aquela questão, é o personagem principal que não existe numa festa que a gente sempre esperou, né? Então, que bacana a gente poder estar, talvez, levando de uma forma mais tranquila todo esse papo. Agora, pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais esta noite. Fica conosco. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje, dia 23 de dezembro, quase véspera de Natal. Um dia que o pessoal aproveita na ceia de Natal, quem tem o costume, de acordo com suas crenças. E nós estamos falando sobre essas festas de final de ano, compreendendo um pouquinho como é a vivência de cada um e como também isso pode se tornar mais leve. No momento em que a gente sabe que ou se reúne ou não se reúne, nesse momento, dando graças a Deus que aos poucos a gente pode estar se reunindo também, né? Para quem gosta, para quem, né? E saber que aos pouquinhos a gente pode estar mais tranquilo em relação à doença, né? Sempre com aquele alerta, porém, né? Então, meninas, agora voltando com esse papo, falando sobre as festas de final de ano e algo que eu gostaria de trazer é que, assim, para mim, sempre foi trazida a ideia de que Natal é por causa do menino Jesus. E eu nunca tive... A figura do Papai Noel, ela existia, mas era algo... Tanto que, assim, quem me deixava o presentinho na grutinha era o menino Jesus. E ele vinha com o burrinho, a gente deixava algumas comidinhas, algumas coisas assim. Porque daí tinha todo um sentido que era da minha família, que acabou deixando pra mim.
E hoje, para mim, o Papai Noel, sim, é algo que faz parte, ele está junto e é uma energia que também faz bem para as nossas crianças. Agora, como a gente pode entender que cada um tem uma vivência e, por exemplo, eu preciso respeitar a vivência de cada um, Fer? Principalmente isso, né? Não só no Natal, mas num contexto todo. Um vai ter o seu padrão de beleza, um seu padrão do que é um trabalho legal, de quanto dinheiro é suficiente no mês. Então, claro que no final do ano a gente já começa a repensar e querer que o ano novo seja diferente e já fazer planos para o ano novo. Então, olhar para tudo isso é algo desafiador. Imagina que dentro de várias linhas do lado espiritualista, né? Fala que Jesus de Nazaré, em sua personalidade, né? Para quem estuda as personalidades, fala que Jesus Cristo ele não teria aspectos de capricorniano. Né? Se ele tivesse realmente nascido no dia 24, ele teria o Sol em Capricórnio. E que na forma com que ele conduziu, não seria a forma de um capricorniano. Né? E aí o posicionamento do céu feito em Nazaré, nessa altura do ano, tu não enxerga aquele desenho no céu. Né? Que aquele desenho no céu, ele se apresenta com o Sol entrando em Áries, saindo de Peixes e entrando em Áries. Que aquele desenho do céu, onde os reis magos foram conduzidos para encontrar a manjedoura, é sobre o Sol em transição de Peixes e Áries. Então, são tantas crenças que o mais importante é que a gente possa perceber, e tanto eu, a Júlia, a Kelly, quando nós viemos aqui, né, encontrar a sua verdade. O que é verdade para mim? Se há uma festa de final de ano onde eu quero presentear algumas pessoas, de que forma eu quero fazer isso? Como é para mim me reunir com a minha família? Por quê? Porque nós sabemos que tudo aquilo que eu penso que é desafiador, que é um trauma, ou que é fluxo de vida, que é um dom, veio da família. Então a gente vai ter ali aquela tia que gerou uma vez uma situação assim. Vai ter o tio que abusou quando a pessoa era criança. Tu tem o contexto todo numa noite de Natal. E isso está no inconsciente coletivo. Né? Eu queria que meu pai estivesse aqui, mas meu pai faleceu. Eu gostaria de poder comemorar com tal pessoa. E tem tal pessoa que morreu no final do ano e agora quando eu venho no final do ano eu olho para isso. Então o que é mais desafiador, que é por isso que eu te falo numa alma questionadora, né, é que eu possa perceber o que essa fase do ano, independente de religião, da cor do Papai Noel, né? O que essa fase do fim do ano mostra sobre mim, sobre a minha conduta e de que forma eu quero viver ela. Isso que para mim é o que soa numa busca de verdade, né? Mais do que ouvir verdades prontas. Exato. É bacana a gente talvez ver por esse viés. E daqui um pouco, quando a gente pensa dessa forma, a gente muda um pouquinho a nossa vivência, né, Julie? Sim, sim. E as crianças passam a ter essa leveza também. Eu busco sempre trazer para o lado das crianças. Porque eles passam a perceber que é leve, entende? Esse ano vai ser assim, o ano que vem vai ser diferente. O ano que vem vamos pra praia. Porque tu sai daquela redoma de cima deles, porque eles também se sentem sufocados pela dinâmica. Aí já tem que levantar cedo, porque tem que começar a ceia, porque tem que isso, porque tem que aquilo. E as crianças ficam naquela panela de pressão também, muitas vezes. E a gente nem olha pra eles, sabendo que é neles que tá toda a esperança, tá toda a doçura, a leveza, e nós como adultos rígidos, a gente fica colocando essa rigidez e jogando todo esse lixo em cima deles, nessas comemorações, sabe? E aí chega de noite, aí tá cansado, aí já quer ir deitar, então se tornam dinâmicas pesadas, aonde acaba se perdendo todo o verdadeiro sentido. E quando tu coloca essa questão de regras, então assim, não, nós precisamos levantar cedo ou deixa as crianças dormindo, mas os adultos já têm o que fazer de uma forma bem quadrada, bem quase um 4, né? Num mês 3. No dia 24. Né? Num mês 3, né, Kelly? Que ele é todo... que talvez a gente poder entender que esse mês 3 ele possa trazer todas as flexibilidades que a gente deveria ter para que não fosse algo tão pesado. Laura, e lembrando que nós acessamos o inconsciente coletivo, né? Então, quantas vezes a gente se sente acelerado
E a gente para e pensa, poxa, mas estou acelerada por quê? Não, tá tudo organizado, ok. Então, essa percepção também de quanto esse mês que é finalizando um ano, né? Então, a gente tá correndo atrás de algo, nem sempre a gente sabe do que realmente é. E por isso que eu falo desse inconsciente coletivo, porque é uma energia que reverbera para todo mundo. Então, poder se perceber como eu estou nesse final de ano. Né? Eu cumpri minhas metas, chego aqui, eu vou escolher, vou optar por uma festa em família, sim, mas mais leve, sem ter tanta rigidez e tantos compromissos, porque isso também a gente pode parar para pensar, por que tanto compromisso? Sim, claro, tem o signo de Capricórnio que rege esse período, né? E Capricórnio fala sobre o trabalho, sobre não parar, sobre dar continuidade, mas o quanto realmente isso é verdade para mim? Porque talvez para mim seja o período de férias e que eu quero realmente descansar. Eu gosto de uma festa mais simples, sem precisar tanto trabalho, tanta organização e fazer com que as crianças consigam perceber essa energia leve, sutil, o real espírito dessa passagem. Então acaba que o 12 também pelo símbolo, claro, a soma dele dá um 3, né, que nos traz a criatividade, mas falando do 12 mesmo, ele é o número do enrolado, a gente fala na numerologia. Então, por vezes, nós nem sempre estamos sabendo o que estamos sentindo, né? Porque é um mês, então o mês de aniversário 12, ele tem uma certa postura mais firme, tipo, o que eu estou sentindo realmente? Por isso eu não sinto o inconsciente coletivo, né? Essa frenesi do todo, né? E eu me coloco nesse contexto. Então, o 1 e o 2 é eu com o outro. Como fica essa dinâmica? Eu com tudo o que está acontecendo à minha volta. Então, se está finalizando, eu não tive tempo de organizar tudo, ok, eu aceito, eu respiro, eu faço uma dinâmica mais simples, e assim eu conduzo sem me preocupar tanto. Talvez... Quando tu falas tudo isso, me vem várias situações, porque final de ano é quando a gente precisa fazer todas as festas com todo mundo que a gente não fez durante o ano, a gente não comemorou, então é a festa de final de ano, então é a festa disso, é a festa daquilo, e aí é tudo nessa época, e aí a gente se sente obrigado a fazer o que é diferente, né? Eu quero fazer porque eu vou estar livre, né? No dia 24 eu vou estar livre, vou fazer uma festa e tal, assim, por vontade própria. Né? Não é a obrigação de estar, né? É a obrigação de ir na festa da empresa. Eu conheço muitas pessoas que não gostam disso. Mas eu vou porque vão pensar o quê? Né? Então, isso eu também paro para pensar. Poxa, é o indivíduo, teu querer. Às vezes tu quer ficar mais quietinho, às vezes sim, tu quer ir compartilhar. E um ano não tem que ser igual ao outro, como a Ju falou. A gente pode ter uma dinâmica diferente, mas como está o teu coração? Tá certo. E como esse ano é um ano de comunicação, né? E aí, eu comuniquei porque penso o seguinte, se pudesse ir só quem quer, né? Se a firma faz festa só se quiser. Vai o funcionário quiser, só que aí, organizou, aí deu a festa, e eu não vou ir. Aí alguém tá fazendo, aí tu é a pessoa que não vai. Então a gente acaba não comunicando com a nossa própria emoção, com o nosso próprio querer, não conseguindo exteriorizar isso. E aí a gente fica, tem vezes que eu percebo isso nos grupos e nas trocas em terapia, que ninguém queria uma coisa, mas todos fizeram porque não sabia se o outro não queria. Sim. Então, como fica pra ti isso? Eu gostaria assim, e tu gostaria como? Tá, e tu gostaria como? Porque de tanto a gente não conectar com isso, daqui a pouco tá todo mundo fazendo pra agradar, ninguém sabe quem. Né? Então é bem interessante a gente se questionar sobre isso. E se desagrada a si, né? Sim. Sempre, que, né? na verdade, teria que ser ao contrário. Antes o que é bom pra mim? Ok. Isso é agradável pra mim. Consigo botar pra fora, esclarecer e fazer com que o contexto todo se expresse. Deixa eu entender que então é uma turma de desgraçados tentando fazer algo
pra agradar alguém. Laura, e percebe como o 12 faz muito sentir, né? Muito sentido nesse contexto, porque é fazendo para agradar o outro, mas que não quer ser agradado, mas faz porque é normal. Um emaranhado. Eu me obrigo a fazer piloto uma automático. festa pro outro se obrigar a vir. Isso. Sim. E quando a gente Compreendo. fala na palavra graça, né? Seja com a des, ou só com a graça, ou agradecer, né? Então, o quanto a gente está interagindo com isso e seguindo numa marcha. Eu estou marchando. É assim que faz, é assim que é assim que... Por isso eu te falei que eu um tubarão no aquário, porque eu questiono. Da onde vem isso? E fica bom para quem? Como deveria ser? Então, na minha crença, nem é final de ano. Sim. Então, e tá tudo bem. E talvez seja o final do ano, talvez não. E talvez ano que vem eu mude de opinião, Ah, não mas sei. tu gosta do feriado, né? Então, e eu aproveito para tirar férias. Claro. Né? Então, quantas datas que acontecem, Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente pegou as de fim de ano, que é o que estamos vivendo agora. Mas pega várias datas, Páscoa, Dia da Mãe, Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente nem sabe de onde vem, por que foi, por que esse dia é comemorado, por que é assim no Brasil. A gente pega um Papai Noel com uma roupa super pesada, né, com pompom, com touca, com bota, porque isso é lá dos Estados Unidos. A gente mora num Brasil tropical, a gente tinha que ter um Papai Noel de havaianas, de bermudinha, de chinelo pé descalço. De Fica a dica, Havaianas. né? Porque a gente vive num país onde o Natal é quente. Então a gente pega essa figura, esse Você pega uma arquétipo, ideia do exterior e traz Traz pra cá, pra tipo, cá. e ninguém nem se questiona. Então, o questionar isso, né? De que forma isso é uma verdade, de que forma todo mundo tá seguindo uma marcha e todo mundo acha que é assim. Opa, eu gosto de sair da marcha, me agrada sair da marcha, né? É que a gente já pensa, né, que o Papai Noel não existe. Então a gente coloca ele com qualquer estereótipo, Pronto. né? Copiado. E acaba sendo uma outra mentira o vestir-se também, né? Porque foi criado, foi estilizado de um deus nórdico, foi estilizado de um santo da Igreja Católica e que uma marca fez isso. E tá tudo bem, Claro. né? Mas que bom poder questionar. Com certeza, dentro de todas as verdades de cada um, né? Então, meninas, o que mais a gente pode pontuar referente às festas de final de ano? Vamos deixar tudo isso um pouco mais leve, porque sim, os questionamentos existem. São importantes. Eu gosto de viver de uma forma, a Júlia de outra, Fer de outra e Kelly de outra. Isso a gente sabe. O importante é que a gente não se torne uma turma de desgraçados para poder receber uma outra pessoa que também não quer estar na festa. Então, assim, como a gente pode compreender para que tudo isso possa ficar mais leve, Fer? Laura, não é só esse dia, né? Não é só essa data. Acho que o ponto de leveza da vida que a gente precisa encontrar. Porque aí, se isso acontecer ou não, se for uma verdade no meu coração ou não, eu vou estar leve. E tudo aquilo que é nosso é leve. Né? Sempre gosto de salientar essa frase do Bert Hellinger, né? No centro sentimos leveza. Então, aquilo que é nosso é leve e é fluxo. Se chega nessa época ou em qualquer outra época e eu sinto que tá pesado, que não tá legal, que eu tô fazendo pelo outro, que isso tá desconfortável, precisa de alguma forma acontecer diferente, né? Independente da época do ano. Então, que quem tá assistindo o programa, né, tá assistindo no dia ou vai assistir depois, de que forma está sendo esse teu dia? Né? De que forma eu posso deixar o meu dia bom? Porque a nossa vida, ela é construída de meses, de dias, de horas. Então, cabe a nós deixar cada hora, cada dia, cada mês, cada ano melhor. Então, o que a gente está fazendo para construir isso? Né? Com certeza. Júlia? Muito vem a questão da verdade individual, né? Que cada ser possa procurar dentro de si a sua própria verdade. E perceber que sim, a sua verdade faz parte de um contexto familiar, de um contexto social. E que tu pode viver nesse contexto que é diferente da tua verdade, sem uma luta. Né? Sem com que ninguém sangre nisso tudo, né? Que tudo fique em harmonia, mas que tu possa acessar o que é verdade pra ti e olhar com muito amor pra essa verdade. E tudo bem se não for agradável ao outro, mas que seja agradável a si.
É isso mesmo, é isso mesmo. E Kelly, o que mais podemos pontuar dentro de todos esses números, destas épocas, deste signo, enfim? Né? Tudo misturado, junto. Laura, eu acredito que nós somos responsáveis por aquilo que cativamos, pelos nossos atos, ações. Então, quando existe algo que nos agrade, também depende da gente mudar. Né? Então, tudo está a nosso dispor. A questão é, eu quero realmente essa mudança ou eu quero continuar reclamando? Então, esse período eu acredito também que serve para isso. Vamos desacelerar, vamos aproveitar esse período de férias, né? E vamos olhar para dentro, percebendo o que realmente é valoroso para mim. Então, esse questionamento eu acho que a gente pode levar. Maravilha! Meninas, gostaria de agradecê-las por mais um papo especial, sendo época de Natal, sendo época de festas, para quem gosta, para quem não gosta, ressignifique, pense de uma forma diferente, não é necessário fazer a festa como a gente vê na TV por vezes, ou como é imposto. Precisa ser vivido dessa forma. Então, legal a gente poder ter pontuado tudo isso aqui e entender que faz tudo parte de uma época que sim, a gente sabe que ânimos já estão exaltados. A gente diz, chega dezembro, se cansa. Sim, porque tem o capricorniano que precisa continuar trabalhando muito, né? A gente, não para né, nunca. brincando um pouquinho sobre com essas questões, mas a gente precisa compreender que assim, então vamos aproveitar o feriado de uma forma leve, vivendo o Natal religioso, vivendo o Natal em família, vivendo o Natal como cada um tem a sua ideia, mas que seja leve. Então gostaria de agradecê-las, meninas, Obrigada, mais Laura. uma vez estarem aqui, né? Desejar sim um feliz, no meu caso, Santo Natal a todas, que vocês tenham, né, um dia de paz, gostoso, em família ou não, mas eu digo a família que se vive diariamente, e que tudo isso seja para que a gente possa repensar também, né, reviver, renascer junto, quem sabe, para quem tem todo esse sentimento. Então, desejo isso também a todos que estão em casa, né, convido para que continuem a programação da Conecta Mais e nos vemos na próxima segunda-feira. Até mais!